Olá, boa noite a todos, meus irmãos, companheiros de ideal. Mais uma noite aqui estamos reunidos em nome do Cristo, em nome de todos os mensageiros que nos auxiliam e que nos dão amparo. E assim nós vamos iniciando esse nosso encontro virtual com a oração de abertura. Então vamos cerrando os nossos olhos e nesse momento rogando que Jesus, nosso irmão maior, possa nos fortalecer, nos dando tudo aquilo que necessitamos para a nossa tranquilidade, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, tanto psíquica como física e espiritual, que nós possamos prosseguirmos juntos, de mãos dadas, unidos por um só sentimento, que é o amor, que é a vontade de estarmos juntos nesta seara do Mestre. E assim, Mestre amigo, que os nossos lares estejam agora vibrando numa luz intensa, e assim nós vamos nos entrelaçando ainda mais, Jesus, nessa união, nessa confraternização que fazemos, mesmo distantes do ambiente, da nossa câmara de passe, nós nos sentimos unidos pelo coração. E assim, Jesus, que a luz do teu amor permaneça em nós e que nós permaneçamos na tua paz. Que assim seja. Hoje, meus irmãos, eu preparei para nós assim, mentalizarmos, raciocinarmos ou refletirmos uma passagem também do Evangelho de Jesus, que ele diz: eu sou a videira. Então ele continua: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então isso está em João, no capítulo 15. Então ele continua dizendo assim: todo ramo estando em mim, que não dá fruto, ele, o pai, corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então, vejam só, que interessante essa passagem, Jesus usando justamente a videira, e nós não entendemos porque ele usou esse tipo de arbusto, esse tipo, né, digamos, de árvore que dá frutos, que a videira é uma árvore pequena, ela é rasteira, ela é rasteira assim, ela tem que fazer todo aquele liame para que ela possa entrelaçar as suas ramas e folhas para que dali frutifique. Então, ele usou a videira como sendo ele, e nós as folhas desse arbusto. Então, não foi uma mera escolha, não foi o acaso. Então, algumas coisas que eu procurei entender, porque a videira me trouxe assim uma informação muito grande. Então, veja só, a videira, ela precisa ter interação daquela parte que, digamos que seja o caule, e até a condução das folhas. Ela tem que ter uma interação. E essas interações, elas são infindáveis dentro desse cultivo. Então, a videira é uma planta perene, olha só que interessante, de ciclo anual. Ela perde suas folhas no período invernal e entra em dormência até que a temperatura do ambiente volte a aumentar, promovendo então uma nova brotação. Então, nós vamos ver que Jesus usou, né, esse exemplo da videira justamente porque nós temos um momento, nós temos um período onde nós estamos encarnados, onde nós estamos elaborando tudo aquilo que ele nos ensina, e aí nós vamos também realizando novas atividades no sentido de que vamos entendendo essas orientações de Jesus. Então, como eu disse,
promovendo uma nova brotação. Então, isso dentro do cultivo mesmo. Então, Jesus fez esse paralelo. Então, essa interação, ela vai permitir que certos erros possam ser corrigidos nos próximos ciclos e que acertos possam ser aprimorados cada vez mais, para uma produção ser melhor. Então, nós sabemos que as melhores vinícolas, elas produzem um fruto e o produto, que é o vinho, de excelente qualidade. Então, aí ele diz assim, né, a minha pesquisa, mas o regime climático de um ciclo pode ser bem diferente no outro, e isso exige que o viticultor esteja sempre atento para conduzir suas videiras com a mesma destreza que um velejador maneja as velas do seu veleiro. Então, veja só, o assunto daria para nós conversarmos por muito tempo, né? Mas nós vamos nos ater agora à relação da videira, que é Jesus, e nós, né? Nós que somos as folhas, somos aqueles que serão preparados, alimentados para dar os frutos. Então, é muito importante, né, saber disso, porque muitas vezes a gente meio que desfalece e não sabe aonde procurar essa seiva, que é o fortalecedor, que é aquilo que vai nos dar a força. Então Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, sou quem dá o vigor para que os frutos sejam robustos, saudáveis e nutritivos. Então, para que nós possamos, né, extrair o sumo vitalício da videira, nós precisamos estar conscientes aonde estamos e saber o que estamos fazendo com aquilo que absorvemos dessa videira. Porque ele fala assim também: vocês estão em mim e eu estou em vós. Então, ele usou essa, digamos, essa simbologia da videira, porque o caule da videira é muito próximo às folhas e é muito próximo aos frutos. Então, por isso que ele diz: vocês estão em mim e eu estou em vós. Vamos entender isso com uma nitidez, com uma tranquilidade, porque muitas vezes nós não entendemos isso que Jesus fala, e isso nos traz alguns transtornos, muitas vezes por várias reencarnações. Aqui então, né, nós vemos que essa fala de Jesus, quando ele diz que ele está em nós e nós neles, né? Então é a mesma afirmativa que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E aí é a mesma coisa. Então nós temos que começar a observar essas afirmações de Jesus, que são bem preciosas para nós, ele nos colocando de uma forma íntima, intimista com ele. Então, nós temos que entender que essa nossa comunhão com Jesus, ela é estreita. Então, mas para essa união ser estreita, nós temos que nos afinizar, ou seja, ter afinidade com as suas ideias, com as suas propostas, com as suas orientações, e entender, né, então, que isso é importantíssimo para que se desenvolva toda a obra que ele veio há mais de 2000 anos atrás promover. Então, vamos entender que essa comunhão com Jesus, essa comunhão não é o fanatismo, na verdade, é o ideal de quantos queiram ver implantado no mundo, no nosso mundo, a tão sonhada regeneração. Se nós não tivermos esse estreitamento, essa afinidade, vai demorar mais esse processo de regeneração da Terra. Então, quando nós extraímos a seiva, né, dos seus ensinamentos, nós agimos de acordo com as suas diretrizes. E aí sim nós estamos fazendo desse nosso mundo um mundo melhor. Porque, na verdade, a beleza
quem vai perceber são os nossos olhos, através dos nossos sentimentos. Então, o mundo está melhor? Está melhor, porque nós assim queremos, porque nós realizamos, porque nós, enquanto, digamos, as folhas dessa videira, nós estamos imbuídos dessa extração e transformar tudo isso em obras boas, em construções efetivas dentro do amor, porque o amor é tudo que vai ser estabelecido pelo seu evangelho. Então, permanecer nesse amor de Jesus significa então usar o vigor para a expansão do amor. Então é isso, e Jesus fala assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e que ela seja abundante. Então é o desejo dele que nós sejamos felizes, que mantenhamos essa alegria. Então nós temos que entender que felicidade, ser feliz, não é rir pela satisfação de um desejo nosso que foi realizado. Ser feliz é o estado que nós atingimos quando realizamos, e poderemos realizar ou desenvolver ainda muito mais dentro da seara do Cristo. Então, isso é felicidade. E todos nós já sentimos isso, todos nós já passamos por essa experiência. E para que a união da videira com as folhas seja sólida e fomentando os bons frutos, ele deixou mais uma orientação. Então ele diz assim: o meu mandamento é este, que se amem uns aos outros como eu vos amei. E essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa é uma pergunta que, pelo menos, eu sempre estou questionando. Como estamos sentindo a alegria, a plenitude de Jesus em nossas vidas? Como que está sendo essa nossa relação? Como nós estamos vivenciando essa nossa vida com Jesus? E aí é que vem a necessidade da transparência do nosso eu. Enxergar com clareza, né, o nosso íntimo, perceber as nossas fraquezas e buscar a sua seiva para nos fortalecer. É simples, não é complicado. Então, essas passagens de Jesus foram as últimas instruções que ele passou para os apóstolos, um pouquinho antes de ele ser preso e depois ser julgado e, enfim, crucificado. Então, cabe perfeitamente também para a época que nós estamos vivendo, para o nosso hoje, para o nosso presente. E lógico que não só para nós que estamos aqui nessa lida, nessa faina na vida terrena, mas como aqueles que nos antecederam, que nós sabemos que a proximidade não é muito grande. Então, certamente, eles também estão absorvendo tudo isso e através dessa nossa expansão, eles vão recebendo também esse influxo de compreensão e aí eles vão entrando também nesse caminho ou se colocando como essas folhas que darão frutos. Lá na passagem do Evangelho, ele diz varas, mas eu prefiro colocar folhas porque os caules são tão fininhos, né? Tem a vara da videira e as folhas que logo saem. Então Jesus fala assim: se guardares meus ensinamentos. Então aí que tá. Se guardares meus ensinamentos. Como nós já perdemos esses ensinamentos. Muitas vezes nós nem procuramos visualizar ou captar esses ensinamentos. Então, quando nós realmente assimilamos, nós afirmamos com certeza: tudo dará certo. Tudo vai sair dentro do que tem que ser feito. E haverá, assim, sempre boas realizações. E uma outra coisa, quando nós começamos a caminhar por essas veredas, nós vamos descomplicando todo o nosso trajeto, e não só o nosso, daqueles que andam perto de nós, o nosso semelhante, o nosso próximo. Então,
se todos entendessem isso, a humanidade estaria num patamar diferente. O mundo estaria bem menos complicado do que é. Veja, quando Jesus falou assim, ó, vocês serão meus amigos se agirem como eu os instruo. Evidente que dentro daquilo que ele deixou, daquilo que ele nos orientou, é aquilo que tudo aquilo que nós fazemos redunda em benefícios, não só para nós, mas para os nossos semelhantes, e é dessa forma que Jesus fala, então vocês serão meus amigos. Então vamos entender um pouco essa fala de Jesus, porque dá a impressão que Jesus ele foi meio personalista quando ele fala, se vocês fizerem tudo do jeito que eu estou falando para vocês fazerem, vocês serão meus amigos. É que tudo aquilo que ele falou para nós é o caminho que tem que ser percorrido para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja fraternidade. Então, quando nós agimos dentro desses estatutos que Jesus deixou, evidentemente que nós estamos sendo seus amigos. E como ser amigo de Jesus, né? Então, veja só, é muito difícil para nós nos aproximarmos de qualquer líder. Não precisa ser um grande líder, um presidente, qualquer líder. Para nós nos aproximarmos é complicado. Quando nós procuramos nos aproximar de algum que seja mais figurão, nós sabemos que tem um cordão de isolamento quase impossível de ser ultrapassado. E nós não conseguimos chegar até esse líder. Mas veja só, com Jesus é muito diferente, muito diferente. Então, porque em determinado momento da nossa caminhada terreal, nós colocamos Jesus num altar muito longe da nossa realidade. Então Jesus ele ficou restrito às igrejas. Jesus ficou restrito a planos muito altos, muito além daquilo que nós podemos encontrar ou podemos alcançar. E Jesus simplificou todo esse conhecimento dizendo, onde estiverem 2 ou 3, ou 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, entendendo isso, nós vamos entender que Jesus está conosco. Neste momento que nós estamos nos unindo, mesmo que virtualmente, Ele está nos envolvendo, nós estamos com a sua companhia. Então, para nós termos esse grau de discernimento, então nós temos já que ter tirado Jesus da cruz, nós já temos que tirado ele desse altar longínquo e ter colocado ele ao nosso lado, tê-lo conosco e desejar, né, desse nosso amigo a intimidade. E muitas vezes nós não conseguimos atingir esse grau de intimidade porque nós nos achamos imperfeitos, porque nós achamos que praticamos ainda algumas coisas que não agradariam a Deus e que muito menos Jesus estaria agradado do nosso comportamento. Mas ele fala, olha, vocês comecem com a parte mais fácil. Vamos até entender isso assim de uma forma bem leve. Amai-vos, é só. Então não é tão difícil, não é tão impossível, é só deixar o amor fluir em nós. Porque essa capacidade de sentir o amor, nós trazemos de tempos imemoriais. Porque, aliás, nós saímos do seio do Criador. E esse Criador, que é Deus, é amor. Então nós temos esse potencial muito grande de amar. E nós percebemos isso quando nós nos mobilizamos em benefício daqueles que estão no momento, passando um momento mais difícil que o nosso. Então, esse é muito fácil. Então, amarmos-nos é o caminho. Então, quando Jesus falou essas palavras para os discípulos, ele falou isso horas antes de ser preso no Getsemane. E hoje, né, nos nossos dias, ele sabia já com antecedência que nós estaríamos refletindo as suas palavras, que nós estaríamos sorvendo essa seiva para que nós nos fortaleçamos e
cresçamos, evoluamos dentro da lei do amor e dentro daquilo que o Espiritismo nos tem como proposta maior, a evolução moral. Então, nós somos representantes legais de Jesus na Terra. E de alguma forma, meus queridos, nós nos esforçamos para isso. Procuramos, na medida do possível, nos despir das nossas utopias, das nossas deficiências morais. E de acordo que nós vamos nos despindo dessas deficiências morais, nós vamos sim atendendo ao apelo de Jesus. Bom, mesmo com os nossos enganos, com a nossa visão ainda embaçada pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pela nossa desconfiança, pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos, tudo isso filhos da nossa pouca experiência no amor ainda, que nos falta muito, embora nós tenhamos um potencial incrível, ainda assim nós somos os seus representantes, ainda com todo a nossa bagagem ainda não vou falar defeitos, mas ainda de enganos, de equívocos, né? Então, mesmo assim, nós somos os seus representantes. E nós estamos ali representando Jesus quando nós abraçamos o caído, quando nós abraçamos aquele que sofre, quando nós envolvemos aquele que é descrente, quando nós temos a paciência com o equivocado, quando nós ajudamos o faminto, enfim, quando nós abraçamos todos os que choram. Então, nós somos os seus representantes. Olha como isso nos traz um consolo, como isso nos faz muito bem. Então, cada semelhante que nós oferecemos o nosso ombro, que nós oferecemos o nosso carinho, nós teremos ali um amigo para sempre. Então, essas são as nossas verdadeiras conquistas, que nós realmente levaremos para outras instâncias da nossa evolução. Quando Jesus ele falava com os apóstolos nessa ocasião, ele sabia que ali, quando Jesus estava no Getsemane, quando ele estava ali, ele sabia que ele ia ser preso, e se ele resistisse, porque ele poderia ter resistido, ou se ele mostrasse daquilo que ele era capaz de fazer, por exemplo, né, ele podia fazer prodígios, ele podia flutuar, ele podia se transfigurar, ele podia transformar água em vinho, mas ele não quis fazer nada disso. Então, ele sabia que se ele resistisse naquele momento, os seus discípulos, iriam também morrer. Além, Jesus poderia sair incólume, mas seus discípulos certamente morreriam. E haveria então uma interrupção na sua missão, naquilo que ele preparou para nós nos dias atuais. Então, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Então, ele sabia que saindo dali ele seria preso. Bom, em proporção bem menor, nós estamos vivendo isso em nossos dias, porque nós temos um compromisso firmado com a caridade, e nós sabemos que caridade é o amor, de amparar todos aqueles que padecem. Mas vamos entender que muitas vezes esses padecentes, eles estão ao nosso lado, dentro da nossa casa, nos visitando ou colocados ali justamente para nos auxiliar a nossa capacidade de expansão do amor. E nós já passamos, nesse momento da nossa experiência como espíritos imortais, nós já passamos por muitas e variadas escolas que nos trouxeram alguns ensinamentos, e muitos deles meio que ainda estão cristalizados em nossa memória. Então, algumas denominações, né, que eu vou citar, vocês conhecem, eu não vou citar o nome, mas nos ensinaram que nós iríamos para o céu
caso fizéssemos todos os rituais que sugeridos ou obrigatórios por aquela instituição. Então, nós iríamos para o céu. Se não fizéssemos, estaríamos fadados a ir a um lugar aonde estaríamos também na dependência de orações, estaríamos na dependência dos nossos familiares, enfim, rezarem por nós para que nós pudéssemos sair daquele marasmo, daquele limbo, né? Ou então estaríamos sumariamente destinados a sofrer eternamente nas chamas infernais. Bom, nós tivemos assim com Jesus uma outra visão, né? Nós sabemos que nós vamos decidir a nossa caminhada, que nós vamos definir esse nosso trajeto através do nosso livre-arbítrio ou da nossa escolha. Então, viver com Jesus ou estar, né, nessa afinidade, nessa intimidade com Jesus, traz para nós também, né, um novo alento. Porque hoje, entendendo da onde nós tiramos a nossa força, que ele falou ali nessa passagem que seria a seiva, então nós começamos a observar quantas vezes nós não recorremos a esse manancial. Nos deixamos secar, ressequir, nos deixamos levar pela dor, nos deixamos levar pelo fracasso e nos deixamos, enfim, abater. Em quantas outras experiências físicas nós já não desistimos, desestimulados por entendermos que estávamos caminhando sozinhos. Mas com Jesus, né, entendendo que Ele é a nossa força, nós estaremos capacitados para tocar em frente, não importando o grau de dificuldade que se nos apresentem, porque nós temos a certeza de que nós encontraremos força para aquele desiderato que nós estamos fazendo. E aí Jesus fala, vocês serão meus amigos, por isso amem-se uns aos outros. E isso significa que somente a união vai fortalecer e vai trazer o benefício para muitos, assim como para nós mesmos. Então, essa é a reflexão dessa semana, de nós termos essa conceituação e esse entendimento da onde poderemos retirar a nossa força em todos os momentos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos, que vocês estejam fortalecidos para o nosso retorno, que eu espero não seja ainda muito longe. Agradeço a vocês, fiquem com Jesus e agora nós vamos fazer as nossas vibrações. Então vamos, nesse momento já, com os nossos copos de água, nós vamos rogando que Jesus, Mestre de infinito amor, possa envolver todo o planeta Terra, todas as regiões do mundo, todos os corações dos dirigentes, possa iluminar a mente de todos aqueles que ainda não conhecem o teu amor e qual é a finalidade desse planeta querido. Que todos nós juntos, num só coração, possamos envolver toda a Terra em muita luz, o Brasil, a nossa cidade, iluminando cada lar, envolvendo todos os ambientes onde existe a desesperança, o desamor, aonde existe ainda o distanciamento dessa luz. Pedimos, Jesus, que a tua paz possa levar a serenidade a todos aqueles que nesse momento estão angustiados, que estão apreensivos em relação ao seu emprego ou ao desemprego, que todos sejam consolados e que os protetores maiores da nossa nação possam intuir aqueles que levarão as decisões e trarão soluções para que tudo se normalize. Pedimos, Jesus, num só coração também, que a tua luz possa envolver todos os hospitais,
todos os lugares onde haja um enfermo, do corpo físico, da alma. Possa envolver todos esses que cuidam da saúde, que cuidam das pessoas doentes, os médicos, enfermeiros, aqueles que cuidam da limpeza, aqueles que estão ali, Jesus, para ajudar aqueles que não estão bem, principalmente neste momento em que encontramos toda a população do mundo assustada, amedrontada. Que a tua paz e o teu amor nos serene, nos acalme, nos fortaleça. Que a tua luz possa envolver todos os jovens, Jesus, principalmente aqueles que se perderam nos vícios. Possa amparar toda essa mentalidade que muitas vezes está dentro de uma confusão muito grande. Envolva todos aqueles que ainda estão indecisos, Jesus, de encarar essa jornada até o fim, pedindo que todos os amigos espirituais possam envolver todos aqueles que pensam em tirar a sua própria vida. Envolva, Jesus, todos aqueles que estão afastados da tua luz, aqueles que não acreditam na tua paz, mas promove neles, Mestre, a transformação, através da intuição, através do sentimento que cada um de nós possuímos. E ainda peço, Jesus, e pedimos num só coração, por todas as casas de oração, por todos aqueles que levam alento, a todos quanto precisem. Envolva a nossa casa, aquele lar espiritual que nos acolhe com tanto amor, o nosso querido Eurípides Barçanufo, envolvendo cada um de nós, tarefeiros do Consolador, Jesus, com a tua paz, com a tua serenidade, que estejamos tranquilos, Mestre, que estejamos sentindo a tua presença em nós. E assim, Mestre querido, nós vamos deixando uma vibração com muito amor para que o plano espiritual leve onde houver maior necessidade. Pedimos também às equipes espirituais que fluidifiquem as águas que nós beberemos e nessa água venha toda a substância de medicamento que necessitamos para o nosso refazimento físico, emocional e espiritual. Que a tua luz nos fortaleça agora e para todo sempre, Jesus, e que nosso Pai Celestial, que é todo poder e bondade, nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, mais uma vez encerramos esse nosso encontro. É uma alegria. Seria mais alegre ainda se nós estivéssemos nos abraçando, mas logo, logo estaremos. Fiquem na paz de Jesus. Boa noite.